Opa! Seja bem-vindo, esse é mais um ponto de encontro de estudo da Bíblia, é a nossa oportunidade, e muito mais do que uma oportunidade, um compromisso semanal com a palavra. Todos os sábados, nesse horário, nesse canal, a gente se encontra para abrir a palavra de Deus, usando como guia sistemático, como guia didático, a lição da Escola Sabatina, que é produzida pela Casa Publicadora Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero dizer que nesse dia, hoje, dia 7 de novembro de 2020, a gente teve algumas dificuldades técnicas e, infelizmente, não conseguimos transmitir o nosso estudo online, ao vivo. Por isso, nós não teremos a interação com a Silmara ou com a Jéssica ou ainda com a Natália, que a gente todo sábado tem essa participação. Mas, devido às nossas dificuldades técnicas, a gente hoje vai fazer o estudo sem intervalos, sem interação. Estamos gravando para que seja colocado a posteriori, junto com o material do culto, com a exibição do culto que aconteceu hoje no dia 7 de novembro. Tá? Então, a gente pede nossas desculpas, a gente pede a sua compreensão, agradece a sua audiência, agradece sempre a sua fidelidade a esse ponto de encontro, a esse canal, a esse compromisso e se coloca à disposição, porque a gente vai estar discutindo aqui o tema da lição e se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, então você pode usar o chat do YouTube ou do Facebook ou ainda o Eu Aceito, o link do Eu Aceito para trazer a sua pergunta e a gente posteriormente vai lhe levar a resposta, tá bom? Muito obrigado pela sua conexão, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós temos a companhia de Marcos Diego. Marcos Diego é o líder para o Ministério do Espírito e Profecia aqui em nossa igreja e é atuante também no Ministério de Classes Bíblicas. Muito obrigado, Marcos, pela tua participação, por aceitar esse desafio. Uma saudação para os amigos internautas. Bom dia, um feliz sábado para vocês. A satisfação é nossa, né? E toda vez que faz o convite, a gente tem a possibilidade de participar, é muito bom essa interação de estudar a palavra de Deus, sempre é uma coisa gostosa. Beleza, vamos então fazer uma oração para a gente iniciar o estudo? Sim. Ora com a gente, Marcos. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra, pedimos a orientação do teu Santo Espírito, para nos dar compreensão e o discernimento para o que nós iremos abordar. Ser conosco, esse é o nosso pedido, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Mais lições do Mestre dos Mestres. Marcos, abra a tua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 10, verso 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 52. E nesse texto a gente tem uma introdução ao tema, mais lições do mestre a respeito do oriundo, né? Mais lições a respeito do mestre dos mestres, mais lições que esse mestre dos mestres nos traz, tá bom? Então, Marcos capítulo 10, verso 52, o que é que diz lá para a gente, Marcos, por favor? Aqui diz: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a vir e seguia Jesus estrada fora. Essa é a história do cego Bartimeu, né? É uma história que ela está no contexto do nosso estudo dessa semana, mas que mostra para a gente uma situação, Marcos, que é interessante. Me parece que não era apenas a cegueira física que atormentava o cego, né? E Jesus ainda chega a ele e pergunta o que quer, e quando ele diz, a tua fé te salvou, ele mostra uma condição da humanidade ou da pessoa humana que de si próprio não teria como resolver. É isso mesmo. O pecado é algo que está enfronhado em toda a humanidade? Sem dúvida alguma. O texto aqui que nós lemos, ele vai tratar de forma subsidiária a universalidade do pecado. Então, ele quer mostrar o seguinte: o seu problema não é somente uma questão de cegueira física, é muito mais que isso, ela apenas é decorrente disso. Mas o maior problema que aflige toda a humanidade é um defeito de fabricação que nós temos que se chama pecado.
E aí todos são pecadores. E, por consequência lógica, todos necessariamente precisam de uma graça que possa resolver esse problema, que por nossas próprias obras jamais conseguiremos. É isso que nos diz, inclusive, lá Romanos capítulo 5, verso 19. Isso, exatamente. Vamos abrir a Bíblia. Você, amigo internauta que está conosco aí, acompanhando o ponto de encontro do estudo da Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, verso 59. E vamos ver qual é o recado do apóstolo Paulo para mim e para você a esse respeito, e que faz a gente, inclusive, voltar para uma história bem mais antiga do que os tempos de Paulo, né? Isso, exatamente. Marcos? Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos 5, 19 diz: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Essa história de pela desobediência de um só, também pela obediência de um só, um troca-troca aqui. Do que é que Paulo está falando? De que família ou de que homem Paulo está falando aqui? Delão, o que Paulo está retratando é que o problema do pecado surge em razão da desobediência de Adão, mais precisamente do primeiro casal, né? Então, em razão da desobediência do casal, que tinha sido originalmente criado perfeito, colocado num local perfeito, tinha comunhão face a face com Deus, mas como eles foram criados seres livres, morais, eles tinham a liberdade de optar se queria ou não seguir essa lealdade com Deus. Até porque, se o amor é a expressão máxima de Deus, necessariamente o amor pressupõe livre-arbítrio, liberdade. Ok. E eles optaram Sim. por rejeitar, uma Certo. vez que eles desobedeceram flagrantemente a ordem que Deus houvera dado. É claro também que logo em seguida ao primeiro pecado, né, a primeira desobediência, Deus voltou para relacionar-se com Adão e Eva, e a gente vê na Bíblia Deus fazendo uma pergunta estranha, para a gente pelo menos é uma pergunta estranha para que Deus faça. Deus pergunta: Adão, Eva, onde é que vocês estão? Por que Deus faz uma pergunta dessa? A gente vê como se Deus não se comportasse como Deus. Sim, né? entendi. Fazendo perguntas, mas na verdade o objetivo da pergunta, ela tinha um cunho retórico. Era fazer com que eles refletissem. Tipo assim, o que é que vocês fizeram? Eu não disse que era para vocês não comerem do fruto proibido? Então, ao fazer a pergunta, eles tiveram a oportunidade de refletir, eles já perceberam logo e disseram: estamos nus. Ouvimos que o Senhor vinha, tivemos medo e fugimos. Então, primeira coisa que o pecado causa: separação e medo de Deus. E aí, ele demonstra também nudez. Sim. Que no contexto aqui de Gênesis, a nudez é o sentido de culpa. Sim. A indignidade do homem para ficar face a face com Deus. Entendi. E aí ele tenta resolver o problema com suas próprias mãos. Entendi. Pegando folhas de figueira. Aí Deus disse: não, meu querido, embora foi você que causou, mas a solução não é você quem dá, não. Ok. A solução é o cordeiro. Ok, E o cordeiro foi morto. exatamente, perfeito. E um outro detalhe aqui, me parece que, assim, é óbvio que Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Mas quando ele pergunta: cadê vocês? Onde é que vocês estão? Por que se esconderam? Quem percebe que não sabe aonde está é Adão e Eva. Exatamente. Né? Então, assim, é uma pergunta que não é para Deus conhecer a resposta, mas é para a própria família, o próprio Adão e a própria Eva raciocinarem, colocarem o pensamento em dias, né? e descobrirem que não foi simplesmente pegar uma fruta ou um fruto, que independente de ser uma maçã ou um abacaxi, ninguém sabe que fruto era esse, mas a questão não era o fruto, a questão era a desobediência. E quando isso aconteceu, eles não tinham talvez percebido onde é que eles estavam. E a pergunta de Deus ajudou eles a pensar nisso. Exatamente. Essa pergunta fez com que eles se colocassem bem assim: eita, agora realmente eu estou num estado de rebelião. Eu desobedeci ao meu Criador. Como é que eu poderia ter feito isso? E quais foram algumas consequências? Uma vez que ele disse que se a gente comesse do fruto, certamente morreria. Quais são as consequências da minha desobediência? Okay. E aí é justamente o que Paulo em Romanos 5,19 retratou.
É a condição pecadora que todos nós nascemos. Por isso que o salmista também fala que em pecado, né, todos nós fomos concebidos. Né? É justamente nesse pecado que oriundo dessa quebra do relacionamento entre Adão e Eva e Deus. O texto de Paulo lá em Romanos 5,19, né? Isso. Romanos 5,19. O texto de Paulo lá, além de esclarecer para a gente essa questão, assim, muita gente pode ter lhe perguntado em algum momento, e como já me abordaram, como é que pode eu pagar pelo pecado de Adão? Uhum. Ou pelo pecado de Eva? Né? Eu acho que o texto, quando ele diz, da mesma forma como de um passou para tantos, de tantos ele foi perdoado através de um. Parece que justifica aí essa ação de Deus. Sim. É uma troca, né? Exatamente. Quando ele fala que, apesar da desobediência de um, mas em razão da obediência de um também, ou seja, ele estava colocando Cristo, ou melhor, Adão, ele prefigurava aquele que havia de vir, Sim. Cristo. Embora ele tivesse numa condição perfeita, um ser humano perfeito, com a natureza não propensa ao pecado, né, no caso de Adão, a gente falando, e num ambiente perfeito, mas infelizmente ele optou por rejeitar. Mas Cristo veio com a mesma natureza de Adão antes da queda, mas num ambiente totalmente desfavorável, até Sim. hostil. Sim. Né? Então, embora Adão e Eva não tivessem fome, sede nem nada, mas Cristo, no momento da sua tentação lá do deserto, 40 dias sem comer, o que não era, se a gente analisar bem por outro prisma, a sugestão da serpente dizer bem assim, transformem pedras em pães, qual o problema? São 40 dias sem comer. Veja o contexto totalmente diferente, fazendo analogia entre Adão e Eva no paraíso, onde podia comer de tudo. A satisfação do apetite parece ser a questão aí, né? De novo. Exato. Né? Mas eu diria até que a satisfação do apetite ela ficaria como um segundo ponto, porque o objetivo central ali Sim. era, como diz Paulo em Filipenses, Jesus deveria se esvaziar. Ele poderia e fez diversos milagres em favor de terceiros, mas ele jamais poderia fazer benefício próprio, porque senão ele estaria enfrentando o mundo não como ser humano, mas como Deus. Okay. E esse é o ponto, entendeu? Esse esvaziar da divindade. Essa é a lição do Mestre dos Mestres, essa é mais Com uma lição certeza, do Mestre dos Mestres. sem dúvida alguma. Opa, beleza. Além disso, a lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia sistemático, didático à Bíblia, a gente está estudando a Bíblia e usando a lição como ferramenta didática, né, como ferramenta sistemática. Lá em Gênesis capítulo 28, verso 16, abra a sua Bíblia, vai lá, pega a tua Bíblia, é importante que você esteja com ela na mão agora, acompanhe a leitura conosco, Gênesis capítulo 28, verso 16. Esse texto também nos dá uma noção interessante de uma segunda história que a gente precisa também analisar hoje. Tá, o texto está no ponto aí? Sim. Lê para a gente. Gênesis 28, 16 diz: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Jacó não sabia que estava em um lugar onde o próprio Deus estava presente. Jacó se sentia sozinho, Jacó se sentia pequeno pelo peso da culpa, assim como Adão e Eva também. Sim. Né? Se apequenaram pelo peso da culpa. Jacó tinha acabado de trair seu pai, seu irmão, estava fugindo, estava sozinho, estava no deserto, usando uma pedra como travesseiro, e aí Deus vem dar uma dica dessa para ele. Estava ele ali vagando pelo deserto, numa noite totalmente estrelada, sem rumo, sem direção, sem esperança, olhava assim e dizia: o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu simplesmente abri mão de tudo por tentar dar um jeito ou tentar resolver um problema que Deus disse: olha, eu vou cumprir a minha promessa. O filho da promessa, naquele contexto, não era Esaú, mas Jacó. Sim. Mas a mãe com medo de que o pai está para morrer, como é que é agora? Depois tem Quis que ter... tomar a providência que seria de Deus. Isso aconteceu com Adão e Eva, Sim. quando tentaram resolver o problema por si só. Sim. Isso aconteceu com Sara e Abraão, Sim. porque Deus disse: não, ela vai vir da sua carne, das suas entranhas. Mas ela duvidou de Deus. E aí tentou resolver o problema com A oferta de uma escrava. de uma escrava. Resultado,
problemas. Aqui não foi diferente. Verdade. Aí tentou resolver o problema Jacó pagou humano. muito caro. Pagou muito caro. Pagou muito caro. E acredita assim que, pelo contexto da narrativa bíblica, ele estava extremamente arrependido. E ele, a despeito de achar que ele estava abandonado, sozinho, errante naquele caminho, mas da mesma forma como Adão e Eva estavam ali, sozinhos, Deus se manifesta e diz: onde você está? Sim. Ou seja, ali Deus vai se manifestar novamente, naquele contexto do sonho, para mostrar que Jacó não foi entregue à própria pessoa. Estou aqui. Que Deus vai cumprir a sua aliança. Jacó sentia assim, Deus está aqui e eu não sabia. Foram palavras dele, né? Ele não sabia, mas Deus estava lá. Muito bom. Veja mais um texto, e esse texto, a gente que se engalfinha, vamos dizer assim, nos textos bíblicos, na literatura bíblica. O texto do Evangelho de João é um texto maravilhoso, mas é um texto que deixa a gente assim, perplexo diante da quantidade de lições que a gente pode aprender, né? Da quantidade de lições que a gente pode aprender dessa afirmação de João, lá no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, e também depois o verso 14. João, capítulo 1, versos 1 a 3, depois também o verso 14. Tá no ponto aí? Sim. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora também o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. No princípio. Palavra, só nisso daí a gente gastaria todo o tempo do nosso ponto de encontro. No princípio. No princípio era o Verbo. O princípio, a mesma referência ao que está escrito lá em Gênesis. Aliás, a gente tem voltado ao livro de Gênesis aqui nessa lição diversas vezes, né? No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O mesmo Deus que estava lá com Adão e Eva, o mesmo Deus que estava lá com Jacó, que foram os exemplos que a gente usou hoje, né? O mesmo Deus também estava aqui, relatado por João. A gente vê no prólogo aqui da epístola de João, ou melhor, no Evangelho de João, que quando ele fala no princípio, para qualquer estudante das Escrituras, essa expressão no princípio, como Delman falou, nos leva para a origem, Gênesis. E o princípio, você pensa assim, num ponto no qual, antes dele, apenas a divindade existia. E depois dele, você tem toda a criação. Seja o cosmos, como também os seres humanos, os animais, enfim, tudo. E aí João, judeu, radicalmente monoteísta, ele vai fazer uma leitura cristológica de Gênesis. Veja, chamar Jesus de Senhor, adorar, poderia afetar, digamos assim, significativamente a mentalidade de um judeu. De um judeu, sim. Até porque o famoso Shema de Deuteronômio 6,4 diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso. E como é que eu posso chamar Jesus de Senhor se só existe um Senhor? Será que a teologia de João mudou? Epa. Ou sua cristologia que foi alterada? Alterada e ajustada diante de tudo que ele viu, diante de tudo que ele viveu, Exato. Diante de tudo que o mestre dos mestres passou 3 anos e meio ali ensinando a ele, né? Exatamente. Então, o que João se propõe é fazer uma leitura cristológica de Gênesis. E só da passagem dos versos de 1 a 3, 3 informações importantes a gente pode extrair. Primeiro, quando ele diz, no princípio era o Verbo. Bom, se ele está dizendo que o verbo era, ou seja, uma ação passada, embora contínua, ele está dizendo que o verbo já existia. Então, ele já está falando da pré-existência. Ok. Depois ele diz, e o verbo estava com Deus. Ou seja, ele estava com a divindade. E aí ele conclui de forma lógica, se ele já existia antes da criação, ele diz, e o verbo era Deus. Portanto, ele pré-existência e divindade. E aí ele conclui de forma surpreendente, quando ele diz,
que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, João está dizendo que o autor de Gênesis, aquele que criou todas as coisas, foi o Verbo. E o Verbo, como diz o verso 14, foi aquele que habitou entre nós. Que se encarnou. Portanto, o que João está afirmando é que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Inclusive, num momento bem complicado da história do cristianismo, né? O contexto da carta, do Evangelho de João, é um contexto histórico bem interessante. João já havia escrito o livro de Apocalipse. João estava, digamos assim, ultimando os seus dias. Ele era o último dos últimos. Aquela seria a última das últimas mensagens. Precisava ser muito assertiva. Exatamente. Até porque no contexto, como Delman bem pontuou, tinha-se uma crença de que Jesus de fato existiu. Porém, enfatizava-se de forma demasiada a sua humanidade, em detrimento de sua divindade. Portanto, existiu sim o Jesus humano. Quanto ao divino, bom... Um profeta maravilhoso. Um profeta maravilhoso. Agora, divino, bom, aí já é outra coisa. Mas João vem e diz assim, não, peraí. Aquele que você está se referindo é plenamente Deus, mas também é plenamente humano. A vinda de Cristo, portanto, o mestre dos mestres nos dá também essa lição, ele é Deus? Com certeza, ainda acrescento aqui que no Evangelho de João, repare só, fazendo um paralelo com Gênesis, que é importante Gênesis nesse contexto. Nada existia, né? Aí disse Deus, haja luz. Aqui no contexto aqui de João, assim que ele fala que no princípio é o verbo, e na hora que Cristo vai se encarnar, ele fala, ele era a luz dos homens. Ele está fazendo uma releitura cristológica. Então, no princípio, veio um verbo, e ele é a luz, é o resplendor da glória de Deus. Do mesmo jeito que Deus disse, haja luz, houve luz. Sim, entendi. E mais, assim como o mundo foi feito em 7 dias, lá no Gênesis, João propositadamente selecionou 7 milagres de Jesus que foram operados pelo poder da sua palavra. E todos os milagres necessariamente exigiam poder sobrenatural, criador. Vamos, transforma as águas em vinho. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Lázaro, sai para fora. Levanta, tome teu leito e anda. Milagres operados pelo poder da tua palavra. Assim a como mesma palavra criadora. Exatamente. Assim como em Gênesis, Deus falou e tudo se fez, Jesus falou e tudo ocorreu. Verdade. Mais uma vez, nós vamos voltar à Bíblia. A Bíblia que é o centro do nosso estudo. A gente está estudando a 4ª temporada em 2020 da lição da Escola Sabatina, mas a lição da Escola Sabatina é apenas um guia sistemático, didático à Bíblia e nos ajuda a entender ou sistematizar didaticamente a nossa ida à palavra, né? Então, aproveite e vá comigo à palavra. Vamos agora a Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso 28. Abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 28. Vamos ver qual é o recado de Deus para a gente. Então lhe disse Marcos. Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Esse texto encerra um papo de Jesus com um personagem, e esse papo, essa conversa, foi, assim, inesperada. É verdade. Né? Não era comum um judeu, como Jesus, conversar com uma mulher, e muito menos uma mulher cirofenícia, né? Que aqui apresenta um pedido desesperado, né, pela saúde de sua filha, e Jesus reage de uma forma estranha, né? É verdade. Essa história ela é narrada tanto em Mateus quanto em Marcos. Lá em Marcos é dito que Jesus ele acabou entrando numa casa porque ele queria descansar, ele não queria encontrar com mais ninguém, mas essa mulher o encontrou. Então, já um primeiro ponto aí. Depois, Jesus, os discípulos não queriam que ela tivesse contato. É tanto que depois, por mais que ela clamasse também, ele queria assim que Jesus dispersasse logo ela. Até porque uma mulher cirofenícia, O que eu tenho contigo? Foram palavras do próprio Jesus. Aí né? os judeus pensavam bem assim, dispensa ela. Dispensa, até porque o Senhor foi para a gente. E aí depois ele vai ratificar isso no diálogo que ele trava com a mulher. Sim. Eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Exatamente. Ou seja, aí os discípulos, isso muito bem, Jesus.
Só que Jesus, na verdade, estava colocando os discípulos à prova. Exatamente. Ele queria romper a barreira do preconceito, de que a graça e o evangelho não deve ficar restrita a um povo, a uma nação. Ao contrário, assim como o pecado é um problema universal, como Paulo diz, a universalidade do pecado, a graça salvadora, redentora de Cristo também é universal e não restrita a um grupo. Porque Jesus, depois de dizer, olha, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas no fim, que a gente acabou de ler, ele diz, mulher, grande é a tua fé. Então, a comparação do preconceito ou daquela ideia preconcebida que os discípulos tinham de que Jesus não deveria atendê-la, de que Jesus não deveria escutá-la, não deveria ouvi-la, não deveria gastar tempo com ela. Quando Jesus diz, a grande é a tua fé, coloca uma interrogação enorme, eu penso, na cabeça dos discípulos. Sem dúvida, que eles passam a perceber que quebra quebra o muro da separação. Sim. Ele vem mostrar que a graça, Jesus, ele não é um muro que veio separar um povo que havia sido escolhido no passado, não como uma função exclusiva de salvação, mas por ser um meio de comunicação, onde as bênçãos iriam fluir para os demais, mas só que eles entenderam errado. Ao invés de construir uma ponte para todo mundo, eles construíram foi um muro. E Jesus veio justamente mostrar isso. Então, nesse diálogo, ele vai mostrar que a fé que essa mulher exerceu, ele muitas vezes não encontrou entre o seu povo. E para mostrar, olha, aquele que crê, independente de sua raça e etnia, não importa, aquele que crê, esse sim será beneficiário da graça redentora. E a última história do nosso encontro, nosso ponto de encontro dessa semana, fala de um cego prostrado às portas da cidade de Jericó e que clamava, né, veja só, a condição de cego para a liderança religiosa daquela época era uma condição de desmerecedor das bênçãos e das graças de Deus, como se ele tivesse sido culpado por algum pecado que levou à sua cegueira. Ou ele ou seus pais, de alguma forma, o fizeram desmerecedor da graça e da bênção de Deus. E esse cego, ele começa a clamar, e as pessoas tentam acalmar e diminuir e abafar aquele clamor, mas cada vez que se coloca alguém contra a sua palavra, ele grita mais forte, e em algum momento Jesus escuta, e aí vem o encontro de Jesus com o cego, lá em Mateus capítulo 10, versos 51 e 52, Marcos capítulo 10, versos 51 e 52, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 51 e 52. Como é que é esse encontro de Jesus com o cego? A Bíblia diz... Aqui diz, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Que pergunta, né? Respondeu-lhe o cego. Essa pergunta... É a mesma coisa, onde você está? Isso, é verdade. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, eu quero que torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé novamente te salvou. Novamente. E imediatamente tornou a ver e se tornou seguidor de Jesus. Eu percebo você assim trazendo essa linha de comportamento de Jesus com o comportamento de Deus lá no Gênesis. Isso, exatamente. Né? Cadê vocês? Isso. Onde você está? Que queres que eu te faça? Isso. Semelhante. Sempre, né? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E aqui no diálogo travado com Bartimeu, que é o nome dado ao cego da história, Jesus vai mostrar, quando a gente vai analisar todo o contexto, que a maior cegueira ali não era física de Bartimeu, mas era espiritual de muitos que estavam ali envolvidos. Antes desse encontro com Bartimeu... Nem de Bartimeu, talvez, né? Com certeza. Até porque muitos tinham, alguns versículos anteriores, estavam discutindo posição. Os discípulos. A mãe pedindo, bote uma direita, outra esquerda. A outro brigando. Aí disse, espera, vocês não entenderam ainda o reino de Deus, vocês não entenderam ainda o evangelho, vocês não entenderam qual é o motivo por que eu vim. Você já foi professor, Marcos, em algum momento na sua vida? Já foi professor? Já. É como o professor que está ali, bola, faz o plano de aula, né? Se dedica, traça, é por aqui que eu vou, ele vai entender assim, e aí monta a estratégia, vai para a sala de aula,
executa a estratégia e na última pergunta aí vem o Joãozinho e desfaz tudo aquilo que você tentou construir. É verdade. Parece ser isso aqui. Com certeza. E aí quando Jesus vem mostrar, através da história narrada aqui de Bartimeu, que muito mais do que achar de que aquela cegueira era fruto do que ele tinha feito, ou os pais, essa crença como Delma enfatizou, Cristo vem mostrar que ali é um problema do pecado. Pode sim ter causado por algum descuido, não, a gente não está minimizando essa possibilidade, mas o que Cristo quer dizer que ali não é consequência, que os filhos estão herdando dos pais, não, ele vem mostrar que ali é a universalidade do pecado, mais uma vez, e ele veio mostrar, trazer essa cura da cegueira física de Bartimeu, não para abrir os olhos somente de Bartimeu, mas para abrir os olhos espirituais de todos. Da multidão. Da multidão. Dos próprios discípulos. Isso. E quantas vezes a gente também se comporta como um Bartimeu, entre aspas, né? Jesus passando, a gente cego espiritualmente, né, para as coisas da vida, não conseguindo enxergar Deus e de repente afetado por alguma situação ruim, nós estamos sentados e clamando: Jesus, Espírito de Davi, tem de compaixão de mim. Tem compaixão, tem misericórdia. Tem de misericórdia. E quando Jesus diz assim, a tua fé te salvou, isso ele disse para o cego, ele disse também para a mulher cirofenícia, né? E para outros também, ele disse para a mulher pega em adultério, flagrada em adultério, para outras de fluxo de sangue, né? A fluxo de sangue, em outras situações. Eu penso que Jesus está mostrando para a gente que a questão do pecado não tem que ver assim só com a queda ou só com o ato. A solução para o pecado não está nos nossos esforços. Eu penso que essa é uma visão que Jesus tem. Isso dá um recado para a gente, que a gente pode deixar com os nossos amigos. E digo mais, todas as vezes que o ser humano tenta ajudar a Deus para solucionar o problema do pecado, só traz problema. Veja Adão e Eva, Jacó, Abraão e Sara, enfim, fartos de exemplos aqui na narrativa bíblica. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Então, o que nós precisamos fazer é a semelhança lá do Antigo Testamento, que eles levavam o animal para ser sacrificado, exercendo fé na promessa de que um dia o Cordeiro de Deus viria. O que nós precisamos fazer hoje é também sacrificar, não o animal, mas o próprio eu, resignado, centrado em si mesmo, para que Jesus possa nos moldar. Então precisamos reconhecê-lo inicialmente como o nosso Salvador, aquele que pagou a penalidade das nossas transgressões, para em seguida reconhecê-lo como Senhor, deixar que Ele nos quebre e nos molde nas mãos de um olheiro que sabe o que é melhor para nós. Essa me parece ser a lição, a grande lição do Mestre dos Mestres. Nós estamos estudando o Mestre dos Mestres já há 2 sábados. Essa é a segunda lição que trata de Jesus como o Mestre dos Mestres. E me parece que a gente, fechando todos os exemplos que usamos aqui, né, de Adão e Eva, Jacó, a mulher cirofenícia, o cego de Jericó, todos esses exemplos nos mostram: a tua fé te salvou. É por aí que você vai resolver o teu problema, meu irmão. Tá bom? Nós agradecemos a sua atenção a este que é o nosso ponto de encontro de estudo da Bíblia. Nós agradecemos a sua conexão, agradecemos a sua audiência, agradecemos a equipe de multimídia por ter proporcionado para a gente essa chance de estar dialogando com você. Hoje, de uma maneira diferente, não estamos ao vivo, estamos gravados por dificuldades técnicas que tivemos nesse sábado. Agradecemos ao Marcos Diego por estar conosco aí, disponibilizar esse tempo para estar conversando, bater esse papo gostoso e inspirador. Muito obrigado, Marcos. E agradecemos principalmente a Deus por nos ter dado a chance de chegar à tua casa com essa mensagem. Para agradecer a Deus, então, a gente vai mais uma vez nós vamos nos dirigir a Ele em oração. Marcos, você ora com a gente? Santo Deus, eterno Pai, obrigado por esses momentos maravilhosos em que nós estudamos a Tua Palavra e através dos exemplos narrados aqui nas Escrituras, nós podemos entender de maneira clara que Jesus é Deus. E Ele é o Deus do Antigo Testamento, aquele que operou grandes milagres também
quer operar milagres hoje em nossa vida. Mas para isso, a gente precisa exercer fé. Então, Senhor, dá-nos a fé que aquela mulher cirofenícia teve, a que Bartimeu teve, a que Jacó teve. Enfim, Senhor, dá-nos essa fé, para que a gente possa ser moldado, transformado e ser contemplado por esse Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Próximo sábado a gente está aqui de volta, mesmo horário, mesmo canal. Que Deus te abençoe.